vez que você pensa em moda nacional, isso suscita, assim, é interessante porque é polêmico. Ninguém sabe como lidar com isso e a gente vai ter que descobrir um caminho, até porque o Brasil, ele é referência para outros centros também. Não existe moda brasileira, né? Nós temos alguns trajes típicos regionais, né? Que ninguém usa. Você não vai no Nordeste, você não vê as pessoas usando chapéu de couro no meio da rua, você não vai para Porto Alegre, você não vê ninguém andando de roupa de gaúcho no centro da cidade. Então, são trajes típicos propriamente ditos, não é uma moda. Acho que a pergunta sobre moda brasileira é extremamente insistente e para mim se torna hoje indecorosa. Para mim é ofensiva, porque na realidade moda brasileira, moda italiana, moda francesa se fundiu num grande pote que hoje é a moda universal. O que se deve pensar quando é criada uma moda inspirada no Brasil é se o público brasileiro quer usar uma coisa brasileira, entendeu? A gente recebe muita informação de fora do Brasil, as pessoas elas cada vez mais procuram estar igual, estarem iguais a tudo que acontece lá fora, então de repente, não sei, é legal se inspirar no Brasil. Quando você fala moda brasileira, todo mundo torce um pouco o nariz, porque a moda é um fenômeno internacional e quando a gente diz moda brasileira, muita gente confunde com uma ideia de folclorizar a moda. O nacionalismo em excesso, ele é tão perigoso quanto o colonialismo. Há que se ter hoje uma linguagem de mundo, há que se desenvolver um produto que seja bem lido, entre aspas, no Japão, na China ou em qualquer parte do mundo. Essa explosão de culturas que se espalha pelo país, não é essa riqueza enorme da mitologia brasileira, do inconsciente, do imaginário popular brasileiro, que é muito forte e que são elementos que certamente, se forem bem aproveitados, se forem bem filtrados e se for visto de uma maneira sem preconceitos, são temas e elementos fundamentais para o desenvolvimento da moda no Brasil. Você vê que todos os grandes centros que se desenvolveram, não só tecnologicamente, industrialmente, se desenvolveram também porque eles estavam antenados com o que há de mais genuíno na sua cultura, na sua estética, na sua etnia. E só que no Brasil é que a gente torce o nariz para esse processo. Então vai ser difícil unir essa coisa da indústria, de ser um país moderno, um país industrial, se a gente negar essa história mais brejeira, mais que é a nossa cara. Acho que tem que buscar um equilíbrio disso. Não é reduzir o internacional ao nacional, mas colocar o Brasil dentro do mundo. Que o Brasil seja mais uma fonte de influência, já que é daqui que a gente olha o mundo. Existe uma situação geográfica, cultural, e é daqui que a gente está comendo as influências do mundo. E essa palavra, essa ideia de comer, de digerir, de botar isso no liquidificador e de dar a nossa interpretação dos fatos, isso é uma coisa que é você um pouco roubar uma ideia que não é nova, que vem dos anos 20, com o movimento antropofágico, com Oswald de Andrade, que depois veio com o tropicalismo nos anos 70. Justamente a gente está habituado a se deixar habitar por uma profusão muito variada de universos, que a gente está habituado com esse estranhamento que isso produz, que a gente não se assusta com isso, que a gente está habituado ao improviso, um certo jogo de cintura para se recriar, para criar modos de expressão em função dessas misturas, né? E nesse sentido, então,
mais do que uma identidade cultural, a antropofagia seria uma característica nossa que faz com que a gente tenha a capacidade de estar sempre se distanciando de nós mesmos. Ou seja, a capacidade de não grudar em identidade nenhuma. No caso do Brasil, quer dizer, um país onde a moda chegou ontem à tarde, né? E ela ainda, para muitos, para a grande massa, ainda persiste esse caráter, essa face ditadora da moda dos anos 40, sabe? Não, a medida é essa, o corpo é esse, o comprimento é esse, a cor da estação é essa. Isso ainda é uma coisa distante, mas é uma evolução que a moda está tomando no mundo. Então, os grandes centros como Londres, Paris e mesmo Nova York, as pessoas já estão mais integradas com o que eu posso fazer com a moda, o que a moda pode trazer de bom para o meu estilo de vida, né? E as pessoas, mesmo no Brasil, elas já estão amadurecendo com relação a isso. O Brasil tem um lado cosmopolita, tem um lado meio selvagem, étnico, negro, africano, que a gente às vezes não sabe muito bem como é que a gente lida com isso, mas quando você vai para a Bahia, bom, o modo que as pessoas se vestem é muito diferente do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Tem uma ginga ali. O ser brasileiro, ele vai além do saci pererê, ele vai além do cangaceiro, ele vai além das bandeirinhas do Nordeste. Tá? O ser brasileiro hoje é pego pelo humor. Qualquer produto que se desenvolva hoje no Brasil, ele é lido lá fora pelo humor. Então há que se prestar mais atenção nesse humor brasileiro que é peculiar do brasileiro.